Olá, sejam bem-vindos a Caville. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre renovação interior. E essa reflexão é muito importante porque nós estamos matriculados, encarnados neste educandário chamado Terra. Nós estamos fazendo um curso de aperfeiçoamento espiritual e já que absolutamente nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, a gente pode aproveitar esse tempo precioso em que estamos estudando neste educandário para angariarmos e integrar boas lições ao nosso campo íntimo. E quem vai nos ajudar nas reflexões de hoje é o benfeitor espiritual Emmanuel, através da sua mensagem intitulada A Viagem Continua. Essa mensagem que vai servir de base para a nossa conversa, mas nós vamos também utilizar a ajuda de outros benfeitores espirituais. E ao final de toda essa nossa conversa, eu vou ler a mensagem do Emmanuel na íntegra, e essa mensagem também pode ser encontrada no livro Linha 200, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, e aqui também embaixo na descrição desse vídeo. Então vamos começar? O Emmanuel inicia essa sua mensagem nos advertindo que a gente não deve admitir que o desalento e o azedume nos anulem a confiança em Deus e em nós mesmos. E é claro que se o Emmanuel está nos falando sobre desalento e azedume, é que ele sabe que para enfrentarmos o bom combate em nosso mundo interior, nós precisamos ficar atentos, vigiando e orando, também trabalhando, porque este curso de aperfeiçoamento espiritual no qual estamos matriculados vale por viagem difícil para os cismos da espiritualidade. E Emmanuel nos lembra que toda subida exige suor. Então, se a gente intenta fazer esse trajeto, essa difícil viagem para os cismos da espiritualidade mais conscientes, nós precisamos nos fortalecer para que a gente não desanime em meio à subida, dificultando tudo, né? É que dependendo da situação que a gente esteja enfrentando, ou de termos, por exemplo, uma pessoa difícil mais próximo no nosso convívio, uma pessoa mais difícil da gente lidar, a gente pode começar a focar somente no problema, focar somente no arqueiro nos olhos dos outros, e em pouco tempo nós estaremos convictos de que é aquela situação ou aquela pessoa que são os responsáveis pela nossa infelicidade, e a gente acaba se embrenhando em um mar de reclamações e queixas para logo em seguida nos sentirmos fatigados e deprimidos. E a partir daí, gente, todos os desafios que aparecerem em nossa jornada, a gente vai entender que eles estão sendo mais difíceis de serem enfrentados, porque estamos mais enfraquecidos. Vejam que na questão 920 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem pode gozar de completa felicidade na Terra, e os Espíritos nos respondem que não. Porque estamos mesmo, matriculados neste mundo de prova e expiações, e que, portanto, estamos aqui encarnados, espíritos ainda imperfeitos que somos, para experienciarmos situações e circunstâncias diversas, junto com os outros, para aprendermos a amar como Jesus nos amou. Isso não é fácil. Mas os Espíritos também nos explicam que depende de nós mesmos, suavizarmos as nossas próprias dificuldades e sermos tão felizes quanto possível em um mundo de expiações e provas. Então vejamos, se os Espíritos nos afirmam que depende de nós mesmos, suavizarmos as nossas próprias dificuldades e sermos tão felizes quanto possível, isso quer dizer que nós podemos minimizar nossos sofrimentos ao optarmos por uma interpretação
que não foque apenas no problema e que nos traga uma compreensão íntima, pacificada, acerca das situações dolorosas que enfrentamos e das ações das pessoas que consideramos prejudiciais a nós. E é desse sentido que o espírito Albino Teixeira nos ensina que não são os problemas externos e as ações das pessoas o pior problema para enfrentarmos enquanto estivermos encarnados. Ele nos lembra que o pior problema é a interpretação que nós damos àquilo que nos acontece, que damos às situações, que damos ao agir das pessoas. Porque é esta interpretação que a gente dá é que irá fazer nascer em nós a resposta emocional, por exemplo, de mágoa, de desânimo, de falta de esperança. Por isso que a espiritualidade superior está sempre nos chamando a atenção para a necessidade de trilharmos o caminho do autoconhecimento, a fim de mobilizarmos as forças do espírito, raciocinar, refletir e tentar entender as situações a partir de um olhar mais compreensivo e compassivo, para que a gente não aumente as nossas aflições íntimas e para que a gente não fique sofrendo e perdendo o nosso tempo, tentando mudar os outros ou as circunstâncias externas que não podem ser mudadas e sobre as quais a gente não tem nenhum controle. Essa compreensão, ela vai mudar a visão de que os responsáveis por nossos sofrimentos são os outros ou as situações externas e nos auxilia a entender que a infelicidade que às vezes experimentamos está estreitamente ligada à maneira com que interpretamos a vida, as situações e as ações dos outros. Porque o que nos torna infelizes, na verdade, é a maneira com que enxergamos a vida e que vai manejar essa resposta emocional de infelicidade, por não aceitarmos uma situação na qual não temos controle e que nada podemos fazer para transformá-la. Aceitar as situações que a gente não pode controlar, cumprindo nossos deveres e nos empenhando dentro daquilo que nos seja possível, em nossa melhoria interior, com paciência e dedicação, apesar de qualquer circunstância que estejamos enfrentando, nos afasta da possibilidade de sentarmos na cadeira de vítima dos infortúnios e de nos revoltarmos contra tudo e contra todos. Porque a aceitação, gente, nada mais é do que aquele consentimento que eu dou à realidade de uma situação sobre a qual não tenho controle algum sem tentar mudá-la, ou protestar contra ela, ou me revoltar contra a vida. E é bom lembrar que nós não temos controle sobre ações dos outros. E que por isso mesmo não devemos nos deixar levar por uma compulsão em querer controlar o comportamento alheio. E compreender que a dor é inevitável, mas que a infelicidade é opcional, nos auxilia a não permitir que as circunstâncias exteriores e o agir das pessoas venham a definir o nosso estado interior, para não permitirmos que experiências desafiadoras nos esmaguem, retirando de nós a alegria de viver e o ânimo de prosseguir. Porque se ficamos presos a sugestões de imaginária fadiga, vamos nos abater facilmente por essas impressões negativas e vamos nos esquecer que trazemos dentro de nós mesmos o manancial da fé, sobre o qual cada um de nós pode se sustentar
nos momentos desafiadores do nosso dia a dia. E é esta aceitação só é possível à medida em que renovamos o nosso campo interior e vamos compreendendo que podemos até perder certas preciosidades durante nossa caminhada, mas que nós não devemos nos deixar impressionar por isso, nos abater, porque logo ali, à frente, os mensageiros da luz nos aguardam. E olha, gente, não vai ser possível alcançá-los carregando tanto peso de bagagem excessiva em nosso mundo íntimo. Por isso, é muito importante que a gente mude a nossa interpretação acerca da vida, das situações e do agir das pessoas, focando a nossa atenção na imortalidade do nosso espírito e no que estamos construindo em nossa estrada eterna e não perdermos de vista que esta existência é transitória. Tudo passa, os momentos ruins, mas também os momentos bons. Vejam, por exemplo, a morte física é algo certo na vida de todos nós e na vida das pessoas que amamos. Porque a morte, se a gente for pensar bem, é contrário de nascimento. Então, tudo aquilo que nasce, morre. Um dia, lá atrás, a gente nasceu. Um dia, lá na frente, a gente vai morrer. Mas a morte é o contrário de nascimento, não é o contrário de vida. Porque a vida nunca cessa. E se a nossa jornada, se nessa nossa existência, por exemplo, é retirada de nós a presença alentadora de alguém cujo carinho nos escorava a sensibilidade no dia a dia, nós não devemos interromper o nosso caminhar, porque a viagem continua além túmulo. Então essa pessoa que tanto amamos apenas se adiantou na estrada e está nos aguardando no mais além, com mais riqueza de amor. É claro que a gente vai sofrer muito com essa perda, porque a dor é inevitável, mas a gente não precisa escolher ser infeliz. Vejam que na questão 921 de O Livro dos Espíritos, eles nos explicam que o homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. E nós bem sabemos o monte de equívocos que cometemos em nossa existência e o quanto sofremos por conta desses nossos próprios erros. Às vezes, é uma palavra maldita que a gente solta e fere corações que amamos, iniciando conflitos que poderiam ser facilmente resolvidos, não fosse nosso ímpeto de devolvermos com a mesma moeda a ofensa recebida. Por isso, tanta violência no mundo, tantas ofensas gratuitas, por vezes utilizadas intencionalmente para dilacerar corações e almas. Isso acontece quando nós damos poder ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, que de tão maquiados pelo nosso ego, a gente sequer percebe que nosso interesse pessoal está aí por trás das nossas mais simples ações as movendo. É que a gente não se conhece direito, então a gente não percebe. E por vezes nós nos esquecemos que trazemos dentro de nós heranças ancestrais de outras reencarnações, que trazemos em nós medos que tivemos lá da infância, que até hoje mexe com a gente, que trazemos em nós a nossa própria falta de amadurecimento psicológico, porque enxergamos as coisas por um viés diferente daquele que seria mais fácil e mais compreensível ser enxergado. E tudo isso tende a nos deixar fragilizados
e muito mais passíveis de sofrer com estímulos negativos. Por falta de autoestima, por exemplo, o que acaba gerando em nós complexos de inferioridade, nos tornando mais inseguros, magoados, vazios, desesperançosos. Mas todos nós podemos superar essas aflições psíquicas se buscarmos compreender o verdadeiro objetivo da vida e procurarmos nos conhecer melhor através de uma busca que leve ao nosso autodescobrimento. Mas acontece que nem todos nós estamos dispostos a realizar essa busca interior visando o nosso autodescobrimento. Porque esta busca, gente, além de ser a mais árdua batalha que realizamos, ela exige de nós coragem, resignação e persistência no tentame para vencermos a nós mesmos. A resignação é importante nesta busca de autodescobrimento, porque a resignação deve ser um estado de aceitação daquilo que nos acontece e que, apesar da dor que vivenciamos, nos permita não nos revoltarmos contra a vida e de termos força psíquica para atuarmos sobre a dor a fim de eliminarmos essa dor, de erradicá-la. Então, resignar nada mais é do que renovar a nossa carga de emoções e de sentimentos que atrelamos às experiências que vivenciamos em nossa existência e que têm o poder de anular o impacto do sofrimento. Por isso, os espíritos nos dizem que nós podemos minorar, anular o impacto do sofrimento, das dificuldades que enfrentamos. E é neste tentame que a gente vai nos libertando de imagens equivocadas que ainda temos acerca da vida e vamos assumindo a realidade do processo da evolução para vencermos a nós mesmos e superarmos nossas aflições psíquicas que são sempre geradoras de tanto sofrimento desnecessário. Por isso, Emmanuel nos afirma que ante as dificuldades do cotidiano, nós devemos silenciar a qualquer impulso de rebeldia e, resignados, calar nossas reações irrefletidas. Então, se por algum motivo, por exemplo, sofremos o afastamento de amigos ou de pessoas que amamos e que decidiram viver a vida só descansando ou vivê-la irresponsavelmente, como se estivesse em um parque de diversões, nós não devemos nos afligir em mudar o comportamento dessas pessoas, porque a gente não vai conseguir fazer isso. Essa mudança só vai ocorrer quando esta pessoa se sentir tão mal com ela mesma que ela decidirá por conta própria, e não porque a gente quer, iniciar um trabalho persistente de transformação interior. Então, mudar os outros não é uma alternativa para nós. Isso só aumentará a nossa aflição psíquica. E de mais a mais, o Emmanuel nos lembra que um tempo virá em que todas essas pessoas serão compelidas pelas circunstâncias a retomarem o caminho aos cismos da espiritualidade. E isso é da lei do progresso. É da lei do progresso que todo espírito, através de sucessivas reencarnações, atinja o aperfeiçoamento espiritual, se afastando de sua condição primitiva de simplicidade e ignorância para se elevar à condição de pureza espiritual. Então, querendo ou não querendo, todos nós faremos esse trajeto. Por isso é que Emmanuel nos traz essa mensagem tão consoladora
e nos exorta a nossa renovação interior, que vai facilitar a nossa ascensão ao mais alto, já que a viagem continua independentemente da nossa própria vontade. E essa viagem, por mais difícil que nos pareça, é a própria vida que Deus nos concede, para que gradativamente nós nos desfaçamos de qualquer sombra na conquista da luz. E para este empreendimento é imprescindível a nossa renovação íntima, a nossa transformação de olhar para a vida, para as situações, para o agir das pessoas. E isto exige o suor para transformarmos dentro de nós mesmos ódio em amor, ofensa em perdão, discórdia em união, dúvida em fé, para transformarmos dentro de nós erro em verdade, desespero em esperança, tristeza em alegria, para transformarmos nossas trevas em luz. E quando a gente começa a entender que a nossa missão nessa existência é darmos testemunha da transformação em nós mesmos, e que o mundo, as pessoas, as situações e as circunstâncias diversas que enfrentamos se apresentam para nós, são apenas oportunidades que estamos vivenciando para aprendermos a lidar com as nossas dificuldades interiores. Quando a gente compreender isso, a gente começa a perceber que aquela pessoa difícil pode ser interpretada como um professor gratuito na expressão utilizada por Emmanuel, que a vida nos oferece para lapidarmos o nosso espírito, para que a gente aprenda a não fazer com o outro o que não gostaríamos que o outro nos fizesse, para que entendamos que melhor é ser ofendido do que sermos nós os ofensores, para que aprendamos a dar amor ao invés de ficarmos exigindo amor, para que aprendamos a buscar a nossa renovação interior com Jesus. Por isso Emmanuel nos orienta que se já estamos em busca de verdades divinas, do conhecimento superior, de onde novas luzes irão clarear as nossas decisões e as nossas ações, devemos seguir adiante, sem nos desanimar, apesar de qualquer circunstância. Vamos à leitura da mensagem do nosso benfeitor? Emmanuel inicia sua mensagem nos dizendo: não admitas que desalento e azedume te anulem a confiança em Deus e em ti mesmo. Estamos todos no curso de aperfeiçoamento espiritual, valendo por viagem difícil para os cismos da espiritualidade. Toda subida exige suor. Se já retiraste do vale, no encalço dos montes dedicados ao conhecimento superior, onde se te descerrarão novas luzes, segue adiante e não desanimes. Talvez terá perdido certas preciosidades, não te impressiones. Sabes que os mensageiros da luz te esperam à frente e não se te seria possível alcançá-los sob o peso de bagagem excessiva. Provavelmente sofrestes o afastamento de amigos, não te aflijas. Seguindo sempre, obterás mais facilmente as condições precisas a fim de auxiliá-los para que se te reinstalem na equipe. Pessoas amadas resolveram descansar sem necessidade, nas margens da senda, impondo-te o desapontamento da separação temporária. Não te incomodes. Todas elas serão compelidas pelas circunstâncias a retomarem o caminho. Sugestões de imaginária fadiga te empalidecem o ânimo. Não te deixes abater por impressões negativas. Trazes contigo
o manancial da fé sobre o qual se te apoia a sustentação na jornada. A morte, em vários casos, te haverá furtado a presença alentadora de alguém, cujo carinho te escorava a sensibilidade no dia a dia. Não te interrompas, porém. Essa criatura se adiantou na estrada, de modo a aguardar-te com mais riqueza de amor no mais além. Haja o que houver, não te detenhas na subida escabrosa, porque a viagem continua, independentemente da nossa própria vontade. E essa viagem é a própria vida que Deus nos concede a cada um, para que gradativamente nos desfaçamos de qualquer sombra na conquista da luz. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa.